Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Informalidades, a segunda deste 2025, e a acontecer 2 dias depois de o presidente norte-americano ter tomado posse. Vamos abrir este Informalidades precisamente para isso. Em primeiro lugar, cumprimentar todos aqueles que nos vão acompanhar neste programa, os dois comentadores, João Carvalho e Miguel Ramos. Toma posse e avança com 100 medidas. 178 delas foram revogações de medidas do anterior presidente. Nestas 100 medidas temos o estado de emergência na fronteira do México, com a promessa de expulsar milhões e milhões de imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Temos a saída da direção da Organização Mundial de Saúde. Temos as tarifas, aumentar as tarifas aduaneiras, e temos também abandonar o Acordo de Paris. João Carvalho, um presidente destes, naquela que ainda é uma das superpotências do mundo, deve preocupar o mundo ou é um problema dos americanos? Boa noite. Em primeiro lugar, cumprimentar o Miguel, o Henrique e todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. A eleição de Trump traz coisas que já eram conhecidas, mas traz também muitas incógnitas. E é evidente que, tratando-se dos Estados Unidos da América, isso deve preocupar não só os americanos, evidentemente, mas principalmente todo o mundo, porque os americanos foram os que lhe deram a vitória, não é? E, portanto, deve-nos preocupar principalmente a todos aqueles que não tiveram nada a ver com isso, não é? Principalmente os países que têm relações com os Estados Unidos da América, em diversos setores, nomeadamente na defesa, com a NATO, mas também na economia. E é curioso que, pela primeira intervenção de Trump e os seus chamados decretos executivos, temos uma amostra, digamos, da irracionalidade e da dificuldade em perceber, efetivamente, para onde é que ele quer que a América siga. Porque em cada uma das facetas mais importantes daquilo que ele já assinou, temos a questão, primeiro, a questão da imigração. E deve-se dizer que, de facto, é uma coisa que vai ser completamente contraditória. E é muito esquisito como é que grandes empresas americanas e grandes setores da sociedade americana envolvidos na economia vão abordar isto. 7 milhões dos 11 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos da América estão no mercado de trabalho. Isto é, são cerca de 5% da força laboral dos Estados Unidos. Ora, como é que isto vai funcionar se efetivamente estes imigrantes saírem? É evidente que a primeira coisa que vai acontecer é que, se isto fosse levado ao extremo dos 11 milhões, não é? É claro que, primeiro aspecto, isto se calhar não pode fazer num mês, em termos nem num ano, nem num ano, é impraticável, não é? Até porque têm que ir apanhá-los todos e tinham, para isso, para os identificar e para os apanhar, tinham que ter desde logo a colaboração das empresas onde eles trabalham. Porque, de outra maneira, eles não sabem onde é que eles estão. Podem apanhar uns quantos, fazer umas rusgas, etc. Mas o essencial destes 11 milhões, não é? Não estão ali ao virar da esquina para os arrebanhar e meterem em autocarros ou em aviões e meterem-nos nas fronteiras, não é? O setor agrícola, por exemplo, já começou a manifestar-se. Os produtores de tomate da Flórida, não é? Que aliás até era um dos estados que o apoiou maioritariamente, estão pelos cabelos porque efetivamente toda a sua mão de obra é feita com imigrantes. Acabam os imigrantes, acaba a produção de tomate na Flórida. E pior que isso, os Estados Unidos, neste momento, têm uma taxa de desemprego muito baixa. Significa que, sem os imigrantes, o mercado de trabalho de americanos é muito restrito, não é?
E pior que isso, não vai ganhar aquilo que permitia que estes setores, digamos, tivessem bastantes lucros, que eram os salários baixos destas pessoas indocumentadas. Claro que os trabalhadores de um ativo americanos, nomeadamente sindicalizados e tudo, não vão ganhar o mesmo que aqueles estavam a ganhar. E, portanto, largos setores da economia vão sofrer um percalço que vai fazer aumentar os preços de muitos produtos e a cavalo nos preços vem a inflação. Que, aliás, os Estados Unidos estavam com uma inflação de 4%, portanto, não era nada de extraordinário. Depois há a questão climática, por exemplo, que ele também já assinou, vai sair do Acordo de Paris, não é? E vai acabar com os incentivos aos automóveis elétricos, à compra de automóveis elétricos. Curiosamente, um dos seus principais apoiantes, o Elon Musk, é o maior produtor de automóveis elétricos do mundo. E anda lá aos saltos à volta do Trump. Eu não percebo muito bem, não é? É claro que isto depois tem que ser trocado por miúdos. Provavelmente ele vai dizer que não quer os automóveis elétricos da China e da Europa, ficar só com os domésticos. Mas só que o problema é que, se isso Não, mas a lei acontecer... que ele revogou era que pelo menos 50% dos veículos elétricos deviam ser feitos na América. Pronto, exatamente. O que é que vai dar como resultado? Mas é que um veículo automóvel elétrico não é uma peça como esse coisa que tu tens aí, é feito de diversos componentes. E, de facto, a produção americana dos diversos componentes, nomeadamente baterias, não chega, não é? Neste momento, o maior produtor mundial de baterias para carros elétricos é precisamente a China. Até porque um dos maiores da Europa faliu, não é? Portanto, neste momento, o mercado, nomeadamente o mercado americano, está todo dependente da China. Portanto, calma aí, que estes negócios com a China vão ter que se lhe digam, não é? E depois há as outras coisas relativamente, por exemplo, a saída da Organização Mundial de Saúde. Outra coisa completamente contraditória. A Organização Mundial de Saúde é um dos maiores clientes da indústria farmacêutica, nomeadamente nos Estados Unidos, não é? O que é que vai acontecer sem os 1.200 mil milhões de euros que os Estados Unidos dão para a Organização Mundial de Saúde? A Organização Mundial de Saúde vai deixar de comprar, nomeadamente, vacinas para distribuir em África e noutros países. Como é que esses laboratórios vão trabalhar? Com o mercado americano, se calhar não trabalham, porque depois, ainda por cima, há os que têm a mania, que também lá estão a rodear-nos, que as vacinas, muitas vacinas são treta. Aliás, não é? esta decisão diz ele que é uma retaliação pela forma como se comportaram na pandemia. Pronto, exato. E com aquele indivíduo Fauci, que era que foi o responsável pelo processo de vacinação nos Estados Unidos, e que ele quer perseguir, etc. Mas tudo isto é contraditório. Tudo isto é contraditório. Depois há a questão da política externa, não é? E esses arremessos de imperialismo, que é ir buscar coisas que foram negociadas no século XIX, nomeadamente o Canal do Panamá, e depois as relações com o Canadá, que é uma coisa perfeitamente inconcebível, não é? Ele ainda não tinha tomado a posse quando o primeiro-ministro do Canadá se demitiu, e ele disse: primeiro-ministro, não, governador. Ele é governador do Canadá, porque o Canadá é nosso. É um Estado americano. É um Estado americano. Bom, quer dizer, mas isto parece uma coisa perfeitamente ridícula, mas vai ter consequências. Vai ter consequências, porque efetivamente ele não vai ter o Canadá, mas vai fazer grandes restrições aos produtos que entram do Canadá. Para já não falar na Europa, não é? Pronto. E outras megalomanias, como por exemplo a Groenlândia, que efetivamente já lá tem uma base americana, não é? Já lá tem uma base americana. Mas efetivamente é rica em muita coisa que nem está explorada. Tem todos os minérios e mais alguns, potencialmente, não é? E portanto, a política, a diplomacia de Trump prevê-se que seja uma diplomacia de negócios, não é? E isto é complicado, porque, por exemplo, aquilo que o cessar-fogo em Israel, depois já falaremos disso, tem muito a ver, se calhar, com negócios. Tem a ver com negócios. Depois já podemos falar disso quando chegar à altura. Mas, efetivamente, a questão da Ucrânia, não é? A questão da Ucrânia e da Rússia tem tudo a ver com negócios. A Ucrânia precisa ser reconstruída. São milhares de milhões de dólares que vão ter que ser investidos ali. E certamente muitas empresas americanas estão à espera da oportunidade. Por isso, o Sr. Putin
vai ter que lidar com esta questão. Porque, efetivamente, ele, se quiser fazer uma paz, vai ter que dar como contrapartida a entrada das empresas americanas na Rússia, nomeadamente, porque a Rússia, com as sanções que sofreu, está muito restringida, digamos, no acesso a produtos do dia-a-dia, não é? E, portanto, vai ter que abrir mão e, efetivamente, toda aquela entourage que agora está à volta do Trump são negociantes, são homens de negócios, não é? E querem, efetivamente, que haja portas para os negócios irem para novos mercados. É preciso novos mercados. A Rússia é um novo mercado, é um bocado potencial muito importante. Bem, para já. Só uma questãozinha. Na tomada de posse, o seu Tesla faz aquilo que toda a gente diz que é uma saudação nazi. Quer dizer alguma coisa? Não, eu quero dizer que isso também não é surpresa nenhuma. A partir ele tem andado em negociações e grandes encontros com tudo o que é a extrema-direita europeia, nomeadamente a AfD na Alemanha, que é um partido abertamente nazi, e ele, digamos que os apoia, não é? Vai interferir. Isto significa que vai haver interferência americana nas eleições na Alemanha, a favor da AfD. Não se iludam em relação a isso, porque é isso que vai acontecer. A AfD, que se baseia basicamente na antiga Alemanha de Leste, não é? Todo aquele aparato militar e pró-nazi, não é? Vai intensificar-se com estes apoios, não é? E Trump está completamente a sorrir-se, digamos, para estas situações, não é? E, portanto, cuidado com isso, porque vai haver interferências americanas. Já sabia que havia interferências da Rússia, mas também vai haver interferências americanas nas eleições com este apoio declarado do Sr. Musk, que financiou, foi o maior financiador da campanha de Trump e também pode aplicar dinheiro na Alemanha, não é? Até porque interessa efetivamente que vá para o poder na Alemanha alguém que nos seus campos de atuação dos seus negócios seja subserviente, nomeadamente na indústria automóvel. Miguel, temos uma maluca à solta ou não? Eu acho pior. Bem, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite a quem nos está a ver lá em casa. Boa noite, João. Boa noite, Henrique. Eu assisti em direto ao discurso de tomada de posse e não pude deixar de ver a imagem de quando Hitler também discursava. Aquele povo, aquela assistência a levantar-se muitas vezes, só faltou literalmente a saudação nazi. Mas não faltou o que o outro fez. Não faltou porque o Elon Musk acabou por fazer e ter ali um disparate. Não é mais do que um disparate. Mas é o discurso que nós vimos na Alemanha nazi na década de 30 do século passado. Ou seja, o tornar a Alemanha grande, agora foi o tornar a América grande. Ou seja, eu fico preocupado e assustado porque a ação e o discurso que o Trump teve em relação ao Canadá foi exatamente o mesmo que o Hitler teve em relação à Polónia. De facto, eu vejo o povo americano muito sedento de ser a maior potência do mundo e ir atrás de um louco que terá consequências imprevisíveis. Não posso deixar de alertar e de sinalizar algo e para o qual a Europa terá que estar muito atenta. Nós, europeus, e Portugal é disso um exemplo, temos evitado algumas discussões, temos evitado analisar corretamente esta ação populista e nacionalista de alguns partidos, e este elefante na sala um dia tem mesmo que ser discutido. Ou seja, o Trump, e esta é a minha primeira consideração sobre o discurso, diz que vai falar com o líder da Rússia, falará depois com o líder da Ucrânia, e a pergunta é onde é que fica a Europa no meio disto. Ou seja, ele faz aqui um bypass, deixa a Europa de lado de facto, é algo que nos tem que fazer parar e discutir e conversarmos
entre todos. Depois, a relação com os países, quer o México a sul, quer o Canadá a norte, de quase ridicularizar uma questão que é aquilo que eu sempre conheci como o Golfo do México, que agora deixará de ser o Golfo do México. Ou seja, eu acho que a seguir virá aí claramente o Estado de 51 ou 52, que será o Canadá. Depois a Groenlândia será o Estado de 53, e se um louco destes não for parado, aquilo que iremos ter são os acontecimentos da terceira, quarta década do século passado, porque o grande problema aqui é dar-lhe ainda mais poder. E aquilo que ele disse no discurso em relação à economia é aquilo que todos os povos gostam de ouvir. O povo alemão gostou de ouvir na década de 30, princípio na década de 40, que era preciso levantar de novo a indústria alemã. Aquilo que ele vem dizer é exatamente o mesmo, é preciso levantar a indústria americana, e aqui com um grande paralelismo a roçar o ridículo, que é num dos discursos daqueles que serão agora os seus secretários de Estado, há um que diz algo parecido com isto, que é: a China não cumpre nenhum critério, a Índia não cumpre nenhum critério, a Rússia não cumpre nenhum critério, porque é que os Estados Unidos têm que cumprir algum critério, nomeadamente naquilo que diz respeito ao ambiente. Ou seja, quando ele diz que vamos drill, vamos escavar, é de facto voltarmos a algo efetivamente muito perigoso. Durante a pandemia, o Dr. Fauci, num dos programas que depois foi feito sobre ele, disse que aquilo que mais o alegrou na pandemia foi que finalmente percebeu a diferença entre a velocidade que o nosso planeta estava a tomar com aquela paragem bruta que teve. E, nomeadamente, quando deixaram de voar aviões, que o planeta reagiu automaticamente. Que é o medo que eu acho que todos estamos a ter, e que vamos ter que conversar sobre isso, é algo muito transparente, que é: vamos voltar ao século XVIII, aos princípios da combustão, e eu acho que o Elon Musk nem sequer já está preocupado com a Tesla. Ou seja, o Elon Musk, o grande objetivo que tem neste momento é ocupar Marte. E que sejamos muito claros, porque ele sempre foi... O que ele teve de visionário também teve de louco, e a verdade é que nestes novos secretários de Estado americanos parece-me que não aparece nenhum efetivamente com a cabeça a funcionar como deve ser. Mas o Elon Musk já está muito à frente, até com a sensação de que no espaço de 10 anos se pode viajar para Marte. E este é aquele chamado passo um pouco da loucura. Ou seja, toda a gente pensava que aquilo que se pretendia, que ele pretendia com aquilo que estava a fazer com a SpaceX, era efetivamente que a Lua pudesse ser um destino. Eu acho que ele já deu o passo à frente e já começa a falar de outros planetas, até com alguma racionalidade naquilo que é efetivamente a realidade da economia. Ou seja, aquilo que ele veio dizer agora numa entrevista recente à CNN é que, de facto, a exploração de minério num planeta como Marte pode ser a maior descoberta dos últimos séculos no nosso planeta. Ou seja, eu acho que estamos a viver momentos muito conturbados. A Europa está claramente a ser ultrapassada e a ser deixada para trás. Aquilo que será uma das responsabilidades do Elon Musk, não fujamos ao tema, porque efetivamente a eficiência empresarial dentro de uma máquina como a máquina de Estado americana, se for muito eficiente, poderá também trazer consequências positivas. A máquina americana é de facto uma máquina, a máquina de Estado é uma máquina muito complicada, e esse será também um desafio.
A questão da imigração é algo que nós temos também neste momento no nosso país, ou seja, a realidade americana não é nisso diferente em nada até da realidade europeia. Os serviços dos setores terciários mais baixos e menos remunerados são claramente feitos por imigrantes, ou seja, desde a recolha do lixo, a apanha do tomate, da laranja, é feita só à base de imigrantes. A partir deste princípio que ele depois ali contornou, porque aquilo que ele veio dizer foi: nós vamos recambiar para a terra deles aqueles que tiverem cadastro ou tiverem tido alguma pena de prisão ou algo parecido. Faz sentido e não faz sentido. Como o João disse muito bem, hoje durante o dia, na CNN, muitos dos agricultores da Flórida, e estamos a falar de um Estado com uma economia que é metade da portuguesa, para termos a noção do que é que estamos a falar, vieram-se manifestar e dizer: bem, se os imigrantes forem embora, deixam de comer tomate. Literalmente, aquilo que é dito é muito isto. Ou seja, eu acho que neste momento temos um louco à frente da América, já o tinha dito, mas esta é a consequência da escolha dos americanos, em primeiro lugar, e depois de algo que se pode alastrar na Europa. Pela primeira vez apercebi-me que há claramente nos convites para assistir à tomada de posse de uma postura e de uma posição de só convidar partidos de extrema-direita. A única líder europeia foi a presidente Meloni da Itália, que é reconhecida na sua posição de extrema-direita, e depois foram convidados grande parte dos líderes que neste momento, e graças a Deus, ainda estão na oposição por toda a Europa, para irem e terem o palco ao lado do Trump. O que vai acontecer é colar-se e usar-se efetivamente a estratégia do Trump para outras eleições, e muito em breve iremos ver, e isso até aqui em Portugal, não é preciso esperar anos para vermos daqui a meses, quando começarem as eleições autárquicas, a que esta loucura e dentro disso algo que preocupa muito, que é a não necessidade de verificar a veracidade de qualquer publicação numa rede social. Ou seja, hoje vai ser possível dizer que o Manel é branco ou é azul ou é vermelho, e o Manel nem é azul, nem é branco, nem é vermelho, é verde. E uma mentira repetida muitas vezes acaba por se tornar uma verdade, e nós temos que estar preparados para estas grandes dificuldades que vão ser efetivamente os próximos tempos. Virá alguma coisa boa, é o pensamento que eu tenho. Efetivamente, se acabarem as guerras antes de mais, será algo bom, mas estou neste momento com um sentimento entre o assustado e o preocupado em relação a todos estes desenvolvimentos, até porque aquilo que aconteceu na tomada de posse, como eu dizia, entre o populismo e o nacionalismo, teve muito de circo, mas vimos as pessoas a aplaudir de pé como aplaudiam o Hitler. E não sei se é um circo, se é um teatro de horror. Sim, dir-te-ia também, e não queria ser tão metafórico, mas efetivamente os próximos dias nos dirão se isto não será mesmo um teatro de horrores, e se não irão cair muitas máscaras, e se não iremos voltar 100 anos atrás na nossa civilização, se não veremos os americanos a tomarem aqui posições em relação a um conjunto de países muito duras e muito fortes, porque quer queremos, quer não, a maior potência bélica do nosso planeta é a americana. Ou seja, eu há pouco tempo via um ex-secretário de Estado, li uma entrevista de um ex-secretário de Estado do PSD, que penso que esteve no Ministério da Defesa, que dizia algo muito interessante, que é uma das primeiras preocupações que os ministros da Defesa têm é saber a validade das bombas. E as bombas não se podem guardar, não se podem congelar. Têm que se gastar e têm que se mandar ir para uns sítios onde possam ser utilizadas. E essa é de facto uma grande preocupação, e temos que, acima de tudo, estar muito atentos
E creio que aquela força que a Europa já teve noutros tempos, hoje em dia não a tem. Claramente a Europa, sendo um Estado, ou um grande Estado, ou uma comunidade a 27, não tem o poder de outros tempos. Eu acho que a Europa está completamente dividida com três grandes grupos e famílias políticas, e aquilo que aí virá no imediato será posicionar a Europa atrás de países como os Estados Unidos, como a Rússia, como a China, quase que como a Índia. E reparem que no discurso do Trump ele vai buscar a África do Sul. Há ali duas ou três perguntas sobre os BRICS, e ele muito a custo fala da Espanha pela importância da ligação à América Latina, mas depois pouco mais. Ou seja, para o Trump aquilo que poderia acontecer de melhor é continuar a divisão na Europa, que a Europa não se entenda, que não tenha uma posição uniforme e única a 27, e isso irá prejudicar-nos. E a partir do momento em que já estamos a enfrentar o problema da invasão do mercado chinês por toda a Europa, e tínhamos depois aqui o mercado americano também a entrar, quer na indústria automóvel, eu acho muito da nossa força europeia de produção, nomeadamente no setor automóvel, que é dos mais fortes em França, na Alemanha, em Inglaterra, que poderá trazer aqui um conjunto de problemas. Em Itália também. E Itália, mas de não fácil solução. Mas é este triste caminho que infelizmente estamos a fazer. Resta-nos trabalhar para ter uma Europa mais forte, porque os próximos tempos serão de facto tempos muito complicados. Falaste aí nas redes sociais e lembrou-me uma das medidas que o Trump revogou. Biden tinha proibido a partir do dia 19 o TikTok na América. Ele revogou essa medida. Diz que vai dar jeito, achas? Claramente vai dar jeito, porque, aliás, contar um episódio que eu acho que é um episódio do nosso dia a dia, quando temos o telemóvel ao pé de nós e falamos em comprar um carro. Eu não sei se as pessoas se aperceberam, a publicidade que nos aparece no telemóvel é venda de carros. Mas se falarmos em comprar um livro, a publicidade que nos aparece logo a seguir é de comprar um livro. Ou seja, claramente os nossos telemóveis, as nossas redes sociais são controladas, como se costuma dizer, por algoritmos, por palavras-chave, e verdadeiramente aquilo que tem acontecido nos últimos anos com o poderio intelectual de países como a Rússia, de países asiáticos, a verdade é que uma pequena ferramenta como esta pode controlar o mundo, ou seja, controlar o mundo em que aspecto? Através de uma rede social. O TikTok é disso uma rede bastante clara nesse tipo de captação, porque por algo muito simples, enquanto que no Instagram e no Facebook os vídeos são vídeos até relativamente compridos, no TikTok vemos 10 vezes mais vídeos, consumimos 10 vezes mais imagens, temos 10 vezes mais mensagens, e é fácil perceber em determinada região como é que a população reage. Ou seja, do ponto de vista económico isso é muito importante, mas do ponto de vista político ainda é mais. Porquê? Porque a reação a uma determinada publicação de que morreu um branco, um amarelo ou um vermelho, e as pessoas veem aquilo, ou que morreu um verde, um cinzento e um castanho, e as pessoas viram mais a outra, é sinal que a população ali está mais desperta para um conjunto de questões. A nível político, vão-se poder destruir carreiras numa rede social. É aquilo que me parece que virá aí. Aliás, eu ainda esta semana assisti a isso em relação ao presidente do Canadá, o Trudeau, em que efetivamente aquilo que depois sai de um país que eu achava e considerava por ser aquilo que eu costumo dizer um país médio em tudo.
ou seja, nunca foi um país de extremos, nem positivos, nem negativos, nem de esquerda, nem de direita. Como é que, de facto, após a realidade que cresceu agora nos Estados Unidos, o Canadá se vem posicionar de novo em extremos quase do século passado, que também tiveram, mas que efetivamente agora de repente despertaram quase vindos do nada. E aquilo que me parece é que as redes sociais vão ser efetivamente um meio caminho, para não dizer um caminho completo, para podermos controlar muito mais do que eleições, inclusive controlar governos. Vimos há pouco tempo em Moçambique, vimos na Venezuela, que as redes sociais foram o primeiro rastilho para tudo. Podemos dizer, se calhar na Venezuela e em Moçambique fez sentido. Não fez e não faz sentido em lado nenhum, mas é uma realidade verdadeira que nós iremos ter a muito curto prazo. João, mais um acordo de cessar-fogo. Parece-me que não durará muito tempo. Aliás, logo após ter sido assinado, continuaram a haver drones na faixa de Gaza. O partido que sustentava praticamente o primeiro-ministro sai do Parlamento. É para durar, é para romper, é para voltarmos à novela que existe há 50 anos, há 60. É claro que nestas questões há sempre algumas questões a ver nos bastidores. É evidente que nenhum país, principalmente Israel, com aquele esforço de guerra que fez em Gaza, mas também depois no Líbano, durante algum tempo, a lutar contra o Hezbollah, é claro que, mesmo com todo o apoio que tem nos Estados Unidos, há um momento em que, e face aos resultados que tinham obtido em Gaza, já vou falar disso, precisa-se rearmar, não é? Porque este acordo que foi agora assinado é exatamente o mesmo acordo que há uns meses atrás o Biden tinha proposto e que Israel não andou a arrastar os pés no sentido de não fazer. O que é que nós temos? Temos basicamente uma população em Israel que se manifesta, e não são só os familiares dos reféns, as notícias. Enfim, Israel também. Israel intitula-se uma democracia, mas é uma democracia muito sui generis. Muito esquisita. Já com lives de autoritarismo, nomeadamente há jornais, por exemplo, o jornal Haaretz, que é um jornal que é de Israel, portanto, não é árabe nem nada, diz as verdades, não é? E já foi mandado calar várias vezes e certamente que o Netanyahu não vai descansar enquanto não o fechar. Israel precisava desta pausa, não é? Precisava desta pausa. Porquê é que não foi quando foi com o Biden e foi agora? Precisamente porque Israel, os resultados que estão a ter. Vocês viram aquelas imagens da libertação das raparigas, das primeiras reféns, e viram ali uma brigada do Hamas perfeitamente ativa. Portanto, eles não cumpriram nenhum objetivo que se propunham. Não eliminaram o Hamas, nem conseguiram libertar os reféns. Ainda falta saber, pelo menos aparentemente, teve uma rapariga que teve um acidente nos dedos, não se sabe muito bem como, no momento em que foi raptada ou não, e nem se sabe muito bem... Estarão vivos ou não. Pois, estarão vivos e estas, pelo menos, pareciam em boas condições, não é? E, portanto, o que é que acontece? Eu podia pensar, durante estes meses todos, já mais de um ano que existe, que o Hamas estava completamente eliminado e que os reféns estavam todos mortos, não é? Mas não, eles estão vivos, mantêm-se e, portanto, Israel, por mais que faça, tinha que parar ainda hoje um general das notícias, eu depois cheguei um bocado tarde, não percebi muito bem, mas de facto os generais estão na corda bamba, porque claro, são acusados de facto de serem incompetentes, o que é uma coisa um bocado surrealista. Portanto, eu não vejo como é que uma pessoa que arrasa um território todo pode ser considerada incompetente, não é?
O que se passa de facto é que eles não conseguiram eliminar o Hamas e não conseguiram libertar os reféns, vão ter que ceder, não é? Depois é curioso também a posição do Trump. O Trump aparece como se fosse ele o grande autor deste cessar-fogo. É claro que a administração Biden, com uma cortesia, o Trump nunca teria com eles, mas pronto, com uma cortesia em face da administração que ia entrar, envolveu representantes de Trump nas negociações, não é? Mas isso não quer dizer que tenha sido o Trump o decisivo. Para mim, o que é decisivo, de facto, é que Israel precisava de parar, não é? Precisava de parar. E agora, Israel nunca cumpre acordo nenhum. Passado agora uns primeiros tempos, ao mais pequeno pretexto, vai reatar tudo e vai furar o acordo de cessar-fogo. Eles não cumprem resoluções da ONU relativamente aos colonatos de há vários anos, de há muitos anos. Não cumpriram os acordos de Oslo, negociado entre o Yitzhak Rabin e o Arafat em 1993, que dava à autoridade palestiniana autonomia para governar a Cisjordânia e governar Gaza. Pois Israel, enquanto não deixou o Hamas meter-se em Gaza, porque, de facto, há muita gente que diz que o Hamas é um produto de Israel. Porque Israel sempre quis enfraquecer a autoridade palestiniana. A partir do momento em que viu que a autoridade palestiniana já não produzia terroristas, etc., e que era uma autoridade que governava um território e queria, digamos, que a comunidade internacional avançasse para a solução dos dois Estados, não é? A partir desse momento, eles interessa-lhes ter terroristas. Porque é que os terroristas que Israel mantém o estado de guerra? E mantém o estado de guerra não só em Gaza. É claro que o Hamas está em Gaza, mas eles atacam na mesma a Cisjordânia e desenvolvem colonatos, não é? Eu temo bastante que esta nova administração americana, juntamente com o Netanyahu, o que vai produzir é uma situação que mais uma vez os negócios vão estar ao de cima. Porque muitos daqueles radicais que apoiam Netanyahu querem pôr Gaza sob a administração israelita, nomeadamente a construção de colonatos, que foi uma decisão que em tempos esteve em cima da mesa, mas que depois foi deixada, não é? E transformar em Gaza num novo destino, a propósito da reconstrução de Gaza, não é? Num novo destino dos colonatos, não é? E de facto, a criação desses colonatos vai ser muito importante. Porquê? Aquilo ali são milhões e milhões de dólares que vão ser investidos para reconstruir aquele território. E mais curioso, interessa aos americanos porquê? Porque não vão ser os americanos que os vão pagar. É o auxílio internacional que vai pagar essa reconstrução. Mas são as empresas, não é, que vão reconstruir, que vão meter ao bolso esse dinheiro. Portanto, isto assim é fácil, não é? Os americanos deixam de auxiliar, eles já estão às turmas com a ONU e com todas as instituições da ONU. É claro que o auxílio internacional vai continuar a existir. Mas desde que não sejam os americanos a pagá-lo, não é? Sejam os americanos a beneficiar com isso, tudo bem. Mas agora, claro, isto sob o controle de Israel. É claro que isto são más notícias para os palestinianos. São más notícias para os palestinianos porque aquilo que vai acontecer, de facto, na faixa de Gaza, vai ser, de facto, uma reconstrução orientada e com os alicerces, portanto, do dinheiro das comunidades internacionais, mas feita por empresas, nomeadamente dos Estados Unidos, não é? Trump vai exigir isso, não é? Tal como quer ir reconstruir a Ucrânia e entrar na Rússia, também vai querer fazer isso em Israel. As negociações de Trump vão ser todas na base do negócio. A saída do Partido Radical lá do Parlamento vai levar à queda do Netanyahu ou não? Não é só um, são dois. Era o Ministro das Finanças. Sim, foram dois. Pois, sim. Quer dizer, isto é assim. Tudo depende das moedas de troca. Como eu digo, se efetivamente o Netanyahu puser em cima da mesa a passagem de Gaza para uma zona de colonatos, é evidente que vai calar um pouco esses indivíduos e vai manter o apoio
maioritário, portanto, da base de apoio desses partidos radicais, não é? Porque, efetivamente, toda a gente sabe que existem em Israel esses partidos radicais que não reconhecem, nunca vão reconhecer um Estado palestiniano. Assim como o Hamas e a Jihad Islâmica nunca reconheceram um Estado de Israel. Portanto, são esses radicais, não é? Que vão, digamos, tentar encontrar uma situação que lhes agrade, mesmo que não seja através do governo, seja através dos condenados, não é? Porque, efetivamente, a sociedade de Israel tem capacidade para o fazer, não é? Tem a força, tem o apoio dos Estados Unidos, e agora ainda vai ter mais apoio do Trump, e tem uma autoridade palestiniana periclitante. Ninguém vai conseguir impor em negociações que a autoridade palestiniana governa em Gaza. E, portanto, Gaza vai continuar a ser um sítio em que vai haver um Hamas clandestino, não é? Clandestino, que vai continuar a produzir, digamos, as suas atividades terroristas, mas, efetivamente, controlado por Israel, não é? Penso eu. Miguel, Eu acho que não vai acontecer nada, ou melhor, irá acontecer tudo a partir daqui. Quando o Hamas deixou de, ali durante uns dias, atacar Israel, apareceram os Houthis a partir do Iémen a fazer esse ataque. Eu acho que esta é uma zona do nosso, do globo, como se costuma dizer, Médio Oriente não tem conserto. que não tem conserto. Eu acho que efetivamente com alguma tristeza, aliás, o João outro dia dizia aqui muito bem, até fazia uma retrospectiva histórica no pós-guerra, da Segunda Grande Guerra, e tudo aquilo que foi efetivamente a postura da Europa, nomeadamente de Inglaterra, de França, da Alemanha, até mesmo da União Soviética, naquilo que foi verdadeiramente a implantação do Estado de Israel. E este é um problema que nunca terá solução, ou seja, terá solução no dia em que uma das partes deixar de existir. E aquilo que agora foi conseguido, das duas uma, ou efetivamente o Trump muda para lá 3 ou 4 porta-aviões, que é uma possibilidade, 3 ou 4 não direi, mas 2 é algo equacionável e de facto faz ali uma manutenção da paz para ir um bocadinho àquilo que eu também concordo com o João, que é efetivamente o grande motor que o Trump parece ter aqui, que é o crescimento económico, o investimento económico na indústria americana, a trabalhar aqui para quase todos os países do planeta para fazer crescer aqui 2 ou 3 coisas, é levado a este extremo. Eu acho que o Biden esteve muito bem a incorporar no corpo negocial elementos da futura administração, mas não são problemas para se resolverem com base na força. Efetivamente, quando deixar de instalar uma bomba, e como estava também a ser comentado, vai aparecer um louco a carregar mais uma vez num botão qualquer. Infelizmente, aquilo a que nós assistimos é a um conjunto de reféns que nem se deu conta do que lhes aconteceu e que estão há largos meses, já há mais de um ano, presos pelo Hamas, com uma grande dúvida que é se muitos deles ainda estão vivos ou não. Mas acho que a aproximação e esta vinda agora do Trump até poderia ter algo positivo, ou seja, quando o Trump vem dizer que as cotas do petróleo se está a marimbar para elas e que é escavar, 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 é também um sinal para que os países árabes o possam fazer, nomeadamente os países da OPEP, e cheguem aqui a uma conclusão que é bem, então vamos entrar aqui no mercado quase que liberal. Eu pessoalmente, e com muita tristeza, o sentimento que tenho é de chegar à conclusão que este conflito só acaba mesmo quando uma das partes se evaporar.
Agora deram uma grande ajuda para o evaporamento. Foram já alguns milhares. Desculpa. Os ataques a Gaza sim. já foram alguns milhares. Pois, repara, aquilo que efetivamente está aqui é um bocadinho o que o João dizia. Chegamos aqui a um ponto, e eu estava a ver, aliás, eu hoje estou a falar na CNN porque nos últimos dias tenho visto mais CNN, até internacional, e eles estavam a marcar num gráfico de onde é que eram feitos os ataques em Israel. E quando os ataques deixam de ter uma direção, passam a ter outra direção completamente diferente. Ou seja, eu acho que à volta de Israel há efetivamente um ódio crescente. Esse ódio, nomeadamente com Netanyahu, tem sorvido uma outra realidade, que é a indústria bélica israelita voltou a estar de novo em grande atividade e em grande produção, mesmo com os países ali à volta com grandes bloqueios. A verdade é que há mercados emergentes, como o mercado chinês, que claramente fornece, eu costumo dizer isto na brincadeira, só não fornece os mortos porque, coitadinho, não tem forma de pagar. Porque todos aqueles Estados que tenham forma de pagar, efetivamente, a China lá está para fornecer. A Índia está a ir muito atrás, com alguma especialização naquilo que é a sua indústria, nomeadamente na indústria de formação mais recente, como é a informática, como é as energias alternativas, mas depois vamos ver, e aquilo que acho que deveria ser a nossa preocupação, que era que, por exemplo, a Europa tivesse um papel ativo. Temos a Alemanha em ebulição, temos a Inglaterra aqui, de repente, ficou mais moderada, mas já começamos a ver que a moderação que teve virá acabar muito em breve. A França é uma bomba, um tic-tac de relógio para mudar para a extrema-direita, e depois não temos aqui muito mais, ou seja, iremos estar magados pela Rússia por um lado, os Estados Unidos por outro, e acho que Israel, e como o João dizia muito bem, a forma de reagir é pela guerra. E não pensemos que efetivamente os israelitas também estão aqui para ver passar a banda. Ou seja, os israelitas, aquilo que conseguiram agora foi mais um degrau apenas subido, mas eles veem isto como algo constante, e toda a gente passou a receber de novo formação militar em Israel. Ou seja, Israel está pronto para o que vier daí. Penso que grande parte dos bancos americanos, controlados por judeus, que irão ter aqui uma influência muito grande, nomeadamente naquilo que é o financiamento de toda a política do Trump, com objetivos claros. E penso que, mais uma vez, não voltando atrás, o Trump poderá ter uma palavra muito importante, posicionando os Estados Unidos de uma forma que assuste toda a gente. Penso que poderá assustar muita gente, mas não irá assustar toda. Mas os israelitas não precisarão disso. Aliás, foi dito há muito pouco tempo que, se tiverem que lutar contra o mundo, lutam contra o mundo. Isso diz tudo. João, 5 minutos para falares do que quiseres. Não, eu gostava de falar, portanto, de um assunto que há dias, para falarmos também um bocadinho de Odivelas, aqui há dias, em dezembro, foi aprovada a Carta Municipal de Habitação, que é um instrumento importantíssimo de definição, de análise, estudo, fixação, digamos, do panorama habitacional em Odivelas, quer em termos de edificado, quer em termos portanto, da elegibilidade de solos para construção. É um documento importante, tem umas centenas de páginas, e curiosamente esse documento devia ter sido objeto de uma discussão pública
aprofundada e bastante dinâmica. É claro, podemos dizer, foi publicado o edital e foi publicado no boletim, mas de facto isso, como é evidente, são coisas que ninguém lê, não é? E de facto, à partida, a Câmara Municipal até concretizou a possibilidade das Assembleias de Freguesia discutirem a Carta Municipal de Habitação, porque a vereadora responsável enviou, no âmbito da discussão pública, enviou para todas as Assembleias de Freguesia o pedido de análise, só que, curiosamente, nenhuma Assembleia de Freguesia reuniu para discutir a Carta Municipal de Habitação. E eu fico pasmo, isto como dizem os miúdos, eu fico pasmo como é que é possível que um documento daquela importância, mandado para as Assembleias de Freguesias, todas controladas pelo Partido Socialista, tirando a derramada e de canessas, mas que, enfim, infelizmente, na altura também não podia ter grande... O presidente da CDU não podia ter grande interferência porque estava doente, não é? Eu pasmo como é que um documento desta importância passou como raposa que vinha vindimada sobre toda a população de Odivelas e ninguém discutiu isso. Eu ainda estou à espera que na minha freguesia, eu levantei o problema na Assembleia de Freguesia da Pontinha e Famões, o presidente disse que não recebeu o e-mail, enfim, e tal, mas eu disse, mas isso também agora, o documento já foi aprovado na Assembleia Municipal. Mas a população tem que o conhecer, a Assembleia de Freguesia pode-se realizar na mesma, e nós podemos falar sobre isso, até porque aquilo não é um documento fechado, aquilo pode ser suscetível de alterações. E eu, de facto, pasmo, quando isto acontece, com um documento desta importância, que é a Carta Municipal de Habitação, onde é que estamos em termos da discussão dos assuntos democraticamente em Odivelas? Não estamos em lado nenhum. Não estamos. Pura e simplesmente não estamos. Miguel, 5 minutos para falar o que quiseres. Eu não ia tocar naquilo que o João disse, até porque nós na Assembleia Municipal coliríamos muitas vezes e batemos de frente. A verdade é que o PS cumpriu todas as suas obrigações legais, teve um ponto, teve uma apresentação. Infelizmente, como o João diz, não teve uma grande discussão, mas não foi por culpa do PS. Ou seja, claramente tivemos aqui uma ausência da oposição a vir discutir um tema tão importante como este e que levantou um conjunto de questões, um conjunto de horizontes, um documento muito bem elaborado pela divisão de habitação, mas que, infelizmente, e que foi aprovado, como o João disse, e muito bem por maioria na Assembleia Municipal, mas não pode ser o PS a obrigar a oposição a discutir os temas. Ou seja, muito temos feito, e eu sendo um dos líderes de bancada, muito temos feito para trazer um conjunto de temas à discussão, disponibilizando-nos sempre. E eu aqui estou completamente à vontade, porque tenho sido eu sempre a disponibilizar o PS para essa discussão, não só nesta carta, na do desporto, na da saúde, no plano diretor municipal, a trazer esses pontos, a trazer o PS à discussão. Infelizmente não temos tido protagonistas na oposição com capacidade para fazer essa discussão, com duas ou três raras exceções. E isto para chegar àquilo que eu tinha pensado para estes 5 minutos, que é, de repente, estamos no fim do mandato. Ou seja, muito em breve, nas próximas semanas, dentro de 2 meses, vamos ter que conhecer, não estejamos muito preocupados, o PS, na sua essência, sabe que o seu candidato será o atual presidente Hugo Martins. Aquilo que esperamos é conseguir ainda as 2 maiorias absolutas que não temos em Odivelas, porque efetivamente não podemos deixar de dizer que o melhor para Odivelas tem sido o PS. Não se vislumbra com tantos partidos
na oposição uma solução melhor que é a socialista. E, neste momento, com os pés muito bem assentes no chão, com uma visão de futuro extraordinária, não fosse efetivamente esta conjetura na dificuldade de apanhar e de termos empresas de construção a poder trabalhar no nosso território, e este mandato teria sido um mandato extraordinário. Estou muito em crer que será nesta fase de transição e no primeiro e no segundo ano do próximo mandato que, de facto, estas principais políticas que o Partido Socialista tem vindo a trazer dos últimos anos irá ser e continuar a ser o motor de diferença para os próximos anos, porque verdadeiramente aquilo que Odivelas tem sido um concelho multicultural que tem recebido neste território, tem sabido receber sem grandes problemas, ao contrário de outros municípios aqui à volta, uma comunidade tão diversificada como aquela que temos. Estes ligeiros atrasos agora em 2 ou 3 grandes projetos são apenas isso, 2 ou 3 pequenos atrasos, e estou muito convicto que o nosso Presidente da Câmara Municipal irá conseguir dar a volta. Deu disso o exemplo na questão da esquadra de Odivelas. Mais uma vez, a saúde financeira da nossa Câmara Municipal permite-nos responder quando o Governo não responde, permite-nos dizer presente quando efetivamente tudo parece que à nossa volta corre mal, e o Parque da Cidade, a requalificação de tudo aquilo que é o Mosteiro de Odivelas e a linha Violeta serão verdadeiramente uma realidade que projetará Odivelas para os próximos 25 anos. Ainda muito temos a fazer, sabemos de onde vimos, sabemos daquilo que não tínhamos há 25 anos, sabemos aquilo que é a marca indelével do PS, do Presidente Manuel Vaz, do Presidente José Amador e, em especial, do Presidente Hugo Martins, e nesta fase final e nestas próximas semanas, aquilo que se espera é perceber o que é que a nossa oposição terá a dizer, quem é que irá apresentar, que projetos é que irá apresentar. Bem, sei que será muito difícil e complicado, é quase uma guerra de David contra Golias, mas o PS tem sabido ser esse Golias. Um projeto com cabeça, tronco e membros, em todas as freguesias, na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, e os odivelenses têm acreditado no PS, e eu estou em crer que irão continuar de forma muito convicta a acreditar no PS, porque a diferença no nosso território está à vista. E assim, obrigado Miguel, obrigado João Carvalho, obrigado também a todos aqueles que estiveram connosco ao longo desta hora e pouco de emissão. O Informalidades volta na próxima quarta-feira, desta vez com o painel feminino. Nós voltamos daqui a 15. Esteja sempre connosco.